Eduardo, Domo, meu querido e minha querida Kohai, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de Black Clover, onde vou enaltecer e destacar o que rolou no capítulo de número 294, que merece ser ressaltado, meus queridos cloverianos. Para todo caso, muitos vão pensar, o capítulo não foi tudo isso. Olha, eu vou ser honesto com vocês, eu gostei, por conta de que ele não foi frenético, mas ele foi preparação de palco para capítulo que vai ser frenético. O que eu quero dizer com isso? Praticamente, a gente vai ter Roropitika contra Gadia, ou até mesmo Roropitika contra Noeri, ou até mesmo o sacrifício da Roropitika, porque eu tenho fé, meu querido cloveriano, que a Roropitika vai se sacrificar, assim a Noeri não vai ter culpa, vai poder possuir a Undine, e a Noeri vai se tornar uma das portadoras dos 4 grandes espíritos do mundo mágico. Então, confia que isso vai acontecer, vai ser um plot twist que vai emocionar, vai ser a grande morte do arco, se duvidar. Pra todo caso, indo ao palco realmente, falando mais de uma forma realista agora, é interessante abordar que foi muito interessante a tática da Roropitika ser uma marionete, porque muitos pensou, o que aconteceu com ela? A gente sabe que ela teve o conhecimento dela copiado ou roubado pelo Morris, e diante disso, apenas resta a larga escala de mana que ela tem. E vemos que isso está sendo usado por Vanica. E é interessante porque, tendo, digamos, a Rainha de Heart como sua marionete, ela consegue chegar no nível 100% com a Megícula, ter uma larga escala de mana, e assim ela é imbatível, é imparável. A gente vê então que a luta contra Charity estava em pé de igualdade, até ela mostrar essa carta na manga. Então eu arrisco dizer que nem um 100% ia salvar a Vanica. O que salvou ela foi ter a Rainha de Heart em suas mãos. Para todo caso, a gente vê que a luta começou a ficar mais pressionada para Charity e companhia, até o momento que o Gadia chega segurando a sua mulher, e a gente vê que a Noeri chega como prometida para dar uma surra na Vanica. Então se prepara que foi um final que criou expectativa, mas é aquele final sedoso, cheiroso, porque a gente vai ter briga de marido e mulher, a gente vai ter uma briga que vai ilustrar o símbolo da motivação, a vingança da Noeri. Então sério, se prepara que a gente vai ver o poder élfico surgindo na nossa querida cavaleira da família Shirva. Mas, para todo caso, acredito que essa foi a parte, assim, mais bombástica, assim, de criação de expectativa. Agora vamos falar da primeira parte do capítulo, que foi uma parte bem interessante, que merece ser enaltecida, porque é em torno do Magna Senpai. E finalmente chegamos em uma parte muito principal do vídeo, é envolvente, é interessante, porque é admiração. É algo que a gente já sentiu no capítulo passado, que eu já falei no vídeo, por isso que eu não vou ficar me repetindo tanto, mas eu devo destacar. A gente vê que o Asta se surpreendeu, ele está perplexo, como ele mesmo diz. Eu e o Yami Dantio, a gente teve que lutar junto para derrotar esse cara, e você é incrível, Magna Senpai, você conseguiu fazer isso sozinho. É interessante porque é aquele orgulho, é aquela cena de admiração, querendo ou não, o Asta é Kohai do Magna. E ter visto essa face, sério, foi muito bonita, porque eu fico muito orgulhoso, eu fico muito satisfeito por ver aonde o Magna conseguiu chegar, ele merece. E diante disso, ver aquele clichêzão dele falando, calma lá, eu sou seu Senpai, Tibi. Sério, foi muito bom, é a marca do Magna, foi legal demais. E eu acho que é interessante, porque a gente sabe que Black Clover é uma obra muito diversificada, ela é muito impressionante, não é à toa que ela consegue proporcionar vários tipos de laço, até mesmo quando não é no protagonista com seu rival. A gente consegue ter outros laços de rivalidade, seja Fuegoleon no Zero, seja Fuegoleon e nossa querida Mereoreona, qualquer outro que você lembre, tenha emoção. Mas, para todo caso, é interessante porque a gente vê o laço do Magna contra o Uruk. É algo que já é apresentado desde os jogos mágicos, desde o momento lá do Mahou Shiken. E é interessante por conta de que a gente lembra que o Magna queria passar para lutar contra o Uruk, como o Asta queria passar para lutar contra o Yuno. E o interessante disso é que a gente viu, né, a cena do Uruk, perplexo, surpreso. Afinal, quando o Magna saiu do reino de Heart, o Uruk meio que tinha se decepcionado. Ele pensou, foi-se, é o fim do Magna, ele não vai conseguir chegar num patamar muito maior que o meu. Só que acontece, após ter presenciado a mana do Magna e uma mana de larga escala como do nosso querido Dante da Tríade Negra, acontece que o Uruk tá surpreso por ver o cenário aonde ele chegou, o que ele está vivenciando. Afinal, ele vê que o seu rival está num outro nível surpreendente que ele não imaginava. É um nível inimaginável. Ele lutou de igual para igual com o Dante e derrotou o líder da Dark Triad, que é a grande adversária, que é o grande grupo terrorista no momento atual. E é interessante porque o Uruk já se prepara, ele já mostra, eu quero lutar com você. E acontece que o Magna diz, e eu vou ganhar da próxima.
Então não tem como, eu fico feliz porque é um tipo de relação que a gente fica satisfeito em ver em Black Clover. É um dos pontos que eu gosto que o Tabata proporciona, que é a diversidade e a importância para cada personagem, principalmente o esquadrão dos personagens principais, que é dos Touros Negros, que é o esquadrão do protagonista. Então, ter visto a evolução do Magna, ter visto a surpresa, a face do Astro Durak, foi algo essencial que deveria acontecer e o autor merece elogios, merece destaque, porque isso tinha que acontecer. E eu fico pensando, eu preciso do próximo capítulo, eu quero logo isso adaptado em anime, porque não tem como. Era algo que eu já queria ter falado de início de vídeo. Ter visto esse capítulo só me gera mais saudade e mais ânimo pra quando a adaptação voltar. Porque se liga só no tipo de luta que a gente vai ter. Então não tem como. A gente fica impressionado e cria uma saudade, um amor enorme por Black Clover. Pelo menos eu digo isso como fã e leitor, porque eu amo essa obra do Tabata. Eu quero que o anime volte logo. Mas, pelo todo caso, acredito que, tendo falado da parte importante, a gente vê que vai indo para a consideração final. Praticamente a gente vê que o Nahato está surpreso pelo Magna ter derrotado Dante. Ele não esperava isso, ele não sabe como aconteceu isso. Ele fala o plano como deve ser executado, que ele está com pouca mana, e a mana em larga escala dos outros membros é muito grande, é um tamanho proporcional que ele não vai conseguir usar a magia das sombras para adentrar o território. Eles vão ter que ir sozinho andar por andar, não vai poder ter a magia das sombras dessa vez. E diante disso é informado que praticamente por mais que tenham derrotado Dante, o portal ainda vai continuar se abrindo em modos para alguns demônios escaparem, ou seja, eles têm que derrotar os 3 principais. É interessante porque o plano continua em execução, geral vai salvar o Yami e eles saem de lá. É interessante porque muitos vão ir para onde Zenon está e muitos vão ir para onde nossa querida Vanica está, ou até mesmo para onde Morris está, que era o ponto que o Nahato queria ter ido logo de início. Pelo outro caso, é interessante focar por conta de que a gente vê que o Dante praticamente iria se regenerar graças à sua magia, e acontece que o Jack sabia disso e decidiu esperar. Ele voltou, ele ficou para trás e disse: realmente, sua magia é surpreendente, mas desta vez eu irei acabar com você. E a gente viu que praticamente é o fim do Dante. Eu acho que não tem mais, foi o fim realmente dele. O inimigo final do Dante foi lá o nosso querido Magna. O Jack só vai dar o fim pra acabar logo com esse terror. Mas, para todo caso, relacionado ao demônio, ao Akuma do Dante, daí é outra história. Mas, para esse personagem em questão, praticamente, após esse capítulo, é o fim. Não acho que ele terá mais relevância, o Dante em questão, não o Lucifero. Mas, para todo caso, é interessante, porque o Jack mesmo, ele pensou em algo relacionado aos Touros Negros, por conta de que ele seguiu uma linha de sempre ser um plebeu, ele iria fazer um esquadrão repleto disso, ele não queria perder para nobres, a realeza, e acontece que após ver a escolha de membros dos Touros Negros, ele pensou que o Yami estava fazendo um absurdo, mas após ver a batalha impressionante que foi proporcionada pelo Magna, realmente o Jack aprendeu algo com os Touros Negros, como ele mesmo pensou. É interessante porque é humildade e reconhecimento, eu gostei disso para o Jack. Para todo caso, então com isso, a gente praticamente concluiu essa cena, por conta de que não tem mais o que falar. A gente vê que vai ser o fim do Dante, porque ele ainda está se regenerando, não quer dizer que ele está no elo 100%, a gente nem sabe, pode ser que o Lucifero já tenha desconectado seu laço com ele, e assim o Jack vai dar um fim nele, e eu acho que ele tem que ser morto. Não tem outra alternativa, a magia dele é regenerativa muito perigosa, ele deveria ser morto, mas a gente não sabe como o Tabata vai conduzir. Pelo Jack ficar sozinho ali, eu acharia a melhor coisa ele ser esfaqueado, morto, e para que não tenha mais chance dele voltar, porque a gente viu que ele iria ficar sozinho ali e poderia acontecer alguma coisa dele voltar. Então eu acho que a melhor alternativa é realmente cortá-lo em pedaços para que ele nunca mais se regenere. Para todo caso, acredito que com isso praticamente é ter expectativas para o próximo capítulo, que será protagonizado por Noelle e Gadja. E eu diria que vamos para uma cena muito peculiar e muito especial, por conta de que eu quero que vocês se recordem que pode ser uma referência a uma cena já passada em Black Clover no capítulo mais recente. Se vocês veem, logo nas primeiras páginas, nos primeiros painéis, o Magna está exausto, ele está feliz, satisfeito, porém ele iria desmaiar, e a gente vê que o nosso querido Zora-san consegue pegar nele, ao modo que ele diz: muito obrigado, my man, e o Zora diz: você fez um ótimo trabalho, Yoko Yata, mas eu não sou seu homem. E é interessante isso, por conta de que a gente vê que a cena, o gesto, é tudo uma replicagem de um capítulo muito anterior, quando alguém havia sido derrotado novamente. Eu quero que vocês se recordem que na primeira vez que os Touros Negros lutaram contra o Dante da Tríade Negra, ocorre que ele havia sido derrotado pelo Asta e pelo Yami. Só que acontece que a gente viu toda a catástrofe e tragédia que foi. Porém, ele foi derrotado e a gente vê que o Asta está exausto e cai aos braços do Yami. É interessante porque o mesmo painel, praticamente só com personagens diferentes. E eu acho que é interessante porque a gente vê que naquela ocasião foi o Asta e o Yami juntos.
Dessa vez foi apenas o Magna com o Zora, porém o Zora representa meio que o mentor, o senpai, a figura carinhosa que ajudou o Magna a chegar naquele level. E com o Yami foi a mesma coisa com o Asta. O Yami representou tudo aquilo pro Asta. A gente sabe que o Yami tem uma presença para todos, até para o Magna. Só que acontece que quem forneceu essa técnica nova para o nosso querido Magna Senpai foi o Zora. Então é interessante porque eu diria que é uma referência, uma semelhança a um painel já antigo, quando o Dante havia sido derrotado pela primeira vez com os Touros Negros. Então tinha que ficar felizado porque foi uma ótima cena, seja uma referência ou não. Aí temos uma semelhança dos Touros Negros e o seu laço de companheirismo, gratidão, satisfação. Para todo caso, tendo falado dessa cena, era o ponto que eu havia esquecido e que tinha que ser citado do capítulo mais recente, The Black Clover. Sem dúvidas, um ótimo capítulo que cria expectativas para o próximo. Tudo que foi proporcionado desde o início até o final foi com excelência, e acredito que com isso a gente só deve destacar alguns pontos que ainda a gente não conversou tanto, que é mais expectativa para o próximo capítulo. Acredito que a questão do Gadget chegou ali na mesma velocidade que a Noelle era algo que a gente esperava, que os dois iriam trabalhar em conjunto, porque envolve a Petica, envolve Vanica, então vai ser interessante por conta que vai ser uma luta de 4 contra 2 praticamente. A gente não sabe o grau de cansaço, quanto a mana está esgotado para Riru e Charity, então pode ser que eles continuem ali, como eles vão para outros locais. A gente não tem ainda como 100% de certeza. Para todo caso, acredito que vai ser uma magia surreal que a Noelle pode proporcionar. Eu desconfio que teremos a Valkyrie Form Level 3, por conta que tivemos a Mermaid Level 2, e agora a gente vai ter a Level 3, pelo menos é o que eu crio de expectativa para ser a evolução do modo élfico na Noelle. É o que eu estou criando expectativa. Para todo caso, a gente tem que ter como noção que muita coisa pode rolar, muita coisa pode acontecer, por conta que eu gostei do design que fizeram para a Petica, ela ficou muito mais atraente, ficou muito mais bonita, e aquele sorrisinho da Vanica é aquele sorrisinho de saudade, porque finalmente ela vai ter uma luta que ela esperava há tanto tempo contra a Noelle, só que usando da grande best friend dela, a Petica, como o grande receptáculo de mana para que ela se torne mais poderosa. Então se prepara que o próximo capítulo é muita expectativa, e com isso a pergunta que não quer calar: Haru-senpai, o que podemos esperar para o próximo capítulo, The Black Clover? Para o próximo capítulo de Black Clover, eu quero que você tenha noção a expectativa que é criada em torno da Noelle, Petica, Gadget e Vanica, por conta que a Undine, ela aparentemente está dada como está no reino de Hurt, vai continuar lá por conta da maldição que sofreu, ela tem que cuidar do reino enquanto a rainha oficial não está, porém também pode ser que ela tenha ido com a Noelle, e com isso proporcione uma nova transformação no nível surreal. Seria interessante. Posso dizer que estamos cogitados a ver a relação de um homem com sua mulher, a declaração e sentimentos de Gadget para a Petica. Pode ser que tenha uma relação de sacrifício da Undine para salvar sua querida Petica. Pode ser que veremos Noelle acabar de uma vez com todas com Vanica e assim a Petica fica salvo. Tem muita coisa que pode rolar, como também vai ser mais mostrado do estado da Petica, o que aconteceu com o corpo dela, como a raiva que o Gadget e a justiça de Noelle vai ser demonstrado no próximo episódio, seus sentimentos. Para todo caso, próximo capítulo vai ser muito especial. Acredito que do início até o final vai ser apenas focado na Noelle e nas pessoas que estão naquele ambiente que seria a Charity, Uriro. Acho muito difícil outro personagem como a tropa ali de Nahato chegar ali. Acredito que é mais capaz de eles irem para a localidade do Zenon ou para o Morris do que ali. Para todo caso, também deve ser mostrado alguma coisa no Morris, eu gostaria que fosse, mas eu acho que pelo próximo capítulo ser focado na Petica não teremos isso, mas é legal de frisar que o portal ainda continua aberto, quem tiver Semônio surgindo, pode ser que alguém surja ali para ajudar a Megicula, mas eu acho que o foco do Tabata vai ser mais mostrar o Gadget salvando a Petica como a magia nova na Noelle. É o que eu tô esperando e tô criando de expectativa que pode acontecer. Então, você já sabe, lançando o próximo capítulo, a gente vem aqui conversar. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora. A gente se vê no próximo vídeo de Black Clover Mata Na.